Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, bora falar de voleibol e muito mais. Começamos já com muito bom humor aqui nessa manhã de quarta-feira que a gente está gravando. Perdão. E hoje nós vamos falar de um tema, só eu e Peter Bristotti, que é muito importante para o sistema de jogo no voleibol, que é o sistema defensivo. E a gente vai fazer uma análise de conceitos e princípios, sempre comparando a base e o adulto, que é a nossa proposta no nosso curso, né, Peter Bristotti? E falando do nosso curso, se você não fez a inscrição ainda, ó, clica no QR Code aqui abaixo, vai ficar aqui na tela o episódio todo, ou vai no link na descrição desse vídeo, vai nas nossas redes sociais, vai em tudo quanto é lugar, porque você vai achar o link para fazer a inscrição no nosso curso, o DNA do Líder Esportivo, que são as 6 habilidades para você que quer tornar o seu time melhor, se tornar um líder melhor, aprender as 6 habilidades fundamentais para inspirar seus atletas, formar equipes vencedoras e deixar sua marca no esporte. Peter Bristotti. Isso aí, QR Code na tela, link na descrição do vídeo, e você pode se juntar a muitos professores e professoras que já adquiriram o curso, já estão estudando, a gente tem retorno muito positivo dessa galera e você aí está perdendo tempo. Centenas de professores. E se você quiser vir para os Estados Unidos ou quiser internacionalizar sua empresa, dolarizar o seu patrimônio, com quem que você fala, Peter Bristotti? Tem um cara aí que se chama Lucas Negrin, acho que a gente deve ter falado dele uma ou duas vezes por aqui. Nosso Olha, grande amigo César. talvez, hein? Não é não, Talvez. João? É, nosso grande amigo Lucão. Fala com ele, Nexus Next. O QR Code fica aqui na tela, o link também na descrição do vídeo. E você vai saber, ele vai dizer para você, hoje é minha vez de perguntar, hein? Quantas possibilidades de se vir legalmente aqui para os Estados Unidos? São 187. 187 possibilidades. Olha só, é isso aí. E galera, a gente também não podia deixar de falar do nosso grande amigo GG Maciel e toda a equipe da Team GM. A Team GM e o GG Maciel, que é o maior agente de jogadores e de profissionais do voleibol do Brasil, quiçá Quiçá do do planeta mundo, do Terra. universo e de toda a vizinhança do que existe, ponto. Se você quer saber como um atleta é assessorado, não só enquanto ele está na quadra, mas os caras, Feijão, eles têm uma assessoria que, assim, vão ajudar o atleta a se estabelecer nessa nova cidade para onde ele vai trabalhar, às vezes nesse novo país, toda assessoria dentro de quadra, fora de quadra é espetacular. O QR Code vai ficar aqui na tela, na descrição do vídeo, e você também pode acessar geraldomaciel.com. O GG e a turma, a equipe toda da Team GM que faz um trabalho espetacular. Tem aplicativo, tem estatístico, tem médico, tem corpo jurídico. Os caras têm uma equipe, não só os agentes que cuidam diretamente, recrutam os atletas, mas toda uma equipe de apoio por trás que faz com que a carreira deles seja catapultada a um nível muito maior. Um grande abraço para o GG, para o Vinhedo, para o Rafa Vandergor, para o Lorena, para o Matheus Bechara, para todo mundo lá da Team GM. Peter Bristotti, hoje vamos falar de sistema defensivo. Sistema defensivo que é um dos pilares básicos do jogo de voleibol. E a gente vai falar de conceitos e princípios desde fundamentos, né, desde a manchete, desde do nível mais básico do sistema defensivo até chegar nos níveis mais altos, mais complexos de análise de tendências, de como jogar, como transformar uma boa defesa num bom contra-ataque, como fazer uma relação bloqueio-defesa eficiente. Mas vamos começar do comecinho, lá do basicão do basicão. Quais são os conceitos básicos do sistema defensivo que cabem a todos os níveis? O que a gente pode falar
em termos gerais em relação à defesa, que vai desde o comecinho, desde o primeiro toque na bola até o nível mais alto de voleibol. Vou começar então como se eu estivesse dando uma aula, um treino lá para criança que nunca jogou voleibol. A primeira coisa, eu acho, é você conseguir controlar o seu corpo para conseguir controlar a bola. Você pode ter o melhor sistema defensivo, e aí eu já estou dando um spoiler dos próximos conceitos aí. Melhor sistema defensivo, você pode estudar tudo quanto é estatística, saber acertar onde a bola vai, mas e aí? E se não consegue controlar a bola, como é que faz? Como é que joga? Então, a gente precisa trabalhar muito o controle de bola, que ele não é só elementar na defesa, mas para o jogo em si como um todo. Quando a gente chega nos níveis mais altos, e aí eu vou deixar você falar dos níveis mais altos no adulto, isso acaba sendo alguma coisa automática, né? A gente assume que o atleta tem um controle de bola, mas o voleibol ele não é uma modalidade com habilidades elementares simples, elas são habilidades combinadas. Então, eu não preciso só correr, eu não preciso só bater na bola ou arremessar. Eu preciso correr e rebater na bola. Eu preciso correr e a gente pensar no toque como um pequeno, eh, agarrar e lançar da bola, né, muito rápido. Então eu preciso correr, agarrar e lançar. Olha só quantas habilidades motoras elementares combinadas. Então a gente precisa primeiro controlar o corpo, e aí eu vou voltar lá nas habilidades motoras fundamentais que precisam estar bem desenvolvidas. Às vezes você já deve ter trabalhado com um atleta que sabia muito jogar voleibol, mas correr de costas, correr para trás tem dificuldade. Ou fazer qualquer coisa que não seja voleibol tem dificuldade de fazer. Esse atleta se desenvolveu tão de uma forma tão especializada, que daí quando qualquer coisa sai do script, e aí quando a gente fala de vôlei, que é uma modalidade, que não tem na previsibilidade um dos seus das suas características fundamentais, o vôlei é imprevisível, então o script vive sendo modificado, a gente vive fazendo coisas que não estavam planejadas. Então você precisa ter esse repertório motor para conseguir controlar o seu corpo, ter noção do espaço da quadra, porque também não adianta ficar defendendo bola que está fora, né, não ter essa coordenação, esse desenvolvimento bola, olho, olho, bola, aí tocou no bloqueio, mas eu não vi que tocou no bloqueio, a comunicação, então são todas as habilidades fundamentais que vão dar essa base para que a gente depois fale de qual sistema é melhor, vai jogar com bloqueio duplo, vai jogar com bloqueio aqui, bloqueio ali, defesa dobrada para cá, dobrada para lá. A gente precisa conseguir controlar o corpo e controlar a bola. E aí, o que E que você acha? a gente fala bastante que o voleibol é um esporte de percepção-ação, né? Enxergar, tomar uma decisão e executar o movimento, que são os três mecanismos de performance que o nosso grande mestre Fábio Corrêa fala tão bem. Inclusive, tivemos um episódio que falamos bastante disso aqui. Como isso, na base, lá no comecinho, pode ser treinado, né, na sua prática mesmo? Será que a gente pode combinar esses três mecanismos de performance mesmo numa fase totalmente inicial da aprendizagem do voleibol? A gente deve fazer isso. Não só pode, mas a gente deve fazer isso. As aulas, quando a gente vai ensinar um fundamento que a criança nunca fez ou provavelmente nunca fez, é importante sim que a gente inicie com um ambiente bem controlado. E aí eu vou fazer uma fala aqui agora, que a princípio muita gente, inclusive você, pode não concordar. Olha só, hein? A polêmica, momento polêmica. Veja, a gente Hum. precisa de estabilidade para ensinar um fundamento e aos pouquinhos a gente aumenta o nível de instabilidade, certo? Então, a gente precisa também trazer para o treino uma replicabilidade, uma reprodutibilidade daquilo que é a realidade do jogo. Então a gente vai tentar fazer muita coisa sobre a rede. Aliás, o máximo possível sobre a rede. A gente deve ter algum professor, alguma professora que vai nos assistir e vai perguntar assim: "Poxa, mas eu tenho uma rede e tenho 40 crianças. Como é que eu faço para fazer todo mundo fazer
num ambiente instável acima da rede? Ó, não E precisa. aí, e aí ela vai falar, ou ele vai falar, e tenho 4 paredes. Justamente. Quais são as possibilidades de você ter algo organizado com 40 crianças na quadra? Não dá, não dá. Impossível. Impossível. Então, tem um amigo meu que diz: "Melhor parede do que parado". A gente vai fazer então, por exemplo, criar num ambiente da aula, estações, e a gente vai agrupar essas crianças em estações. Então eu vou ter um grupo que está jogando por cima da rede, eu vou ter um outro grupo que talvez esteja controlando a bola passando entre cones, outro grupo que suba num caixote e desça num caixote enquanto está controlando a bola. Veja, eu não estou só fazendo a criança fazer a manchete ali. Então, inclusive a parede. Mas, uma coisa é eu estar lá de frente para a parede e fazer só a manchete na parede. Eu posso fazer isso? Posso, talvez em uma aula, mas eu preciso trazer o mais próximo possível da realidade do jogo, eu preciso criar distúrbios e perturbações que vão forçar a criança a controlar a bola e ajustar o corpo. Então, eu posso usar a parede, mas eu faço uma manchete para a parede com um amigo meu, por exemplo. Então eu faço uma manchete para a parede, você faz uma manchete para a parede. Já criei uma instabilidade que eu não sei exatamente o que vai acontecer, porque eu não sei qual será a sua manchete. Já criei uma questão de leitura, de tomada de decisão. Se o feijão tiver numa postura bem controlada, talvez essa manchete seja melhor. Se o feijão tiver correndo igual um louco para corrigir uma bola que eu não fiz direito, mesmo que seja na parede, eu já vou começar a me preparar de outro jeito. E você vai começar a ver as crianças ficam longe, daqui a pouco já vai para mais pertinho uma da outra, porque ela percebeu que o amigo não vai conseguir fazer uma manchete muito forte. E daí, mas se eu tiver a parede e a rede, não tem dúvida, eu vou colocar a criança na rede, na quadra. Porque daí agora essa bola não vai vir da parede, ela vai vir do meu adversário ou do meu colega que está do outro lado da rede. Então, sim, a gente precisa colocar o máximo possível dentro da realidade do jogo, que é com a rede, que é na quadra, mas quando não é possível, a gente precisa sempre saber o que a gente quer. A gente precisa trabalhar os 3 mecanismos de performance: leitura, tomada de decisão e a ação. O que você acha? Não, eu acho que a teoria é muito bonita. Eu sempre falo que não sou contra a parede, eu sou meio contra a parede. A parede tem a sua validade, claro. De novo, melhor parede do que parado. Grande abraço para meus amigos Dema e Marcelo Riso aí do Boteco do Vôlei, que a gente tem essa discussão sempre. E a gente falou bastante no episódio com a Jack Torelli, né, que essa circunstância de ter muita gente, você tem que achar esses subterfúgios para poder treinar os seus atletas, poder colocar esses challenge points, né, esses desafios para que eles se desenvolvam na parte de aprendizagem motora, e você pode ser criativo bastante para usar todas essas ferramentas para o seu atleta aprender a jogar, ele ter essa auto-organização, motoramente falando, com diferentes estímulos, para ele poder depois chegar no outro nível e estar pronto para ler, tomar decisão e executar o movimento, que são os 3 mecanismos de performance. Então, existem muitas maneiras de você usar esses 3 pilares, sempre ter esses 3 pilares na cabeça e fazer infinitas possibilidades em infinitos diferentes circunstâncias, dependendo da sua realidade. E aí, já usando a ideia da gente levar esses conceitos para os próximos níveis, à medida que você vai subindo na escada do voleibol, se tornando mais, jogando no nível maior, indo para níveis mais complexos de jogo, aí você tem que pensar mais taticamente. Você usa todos esses conceitos técnicos, essa gama de aprendizagem motora que você aplicou com o seu aluno, ou que os outros professores passados aplicaram com esses alunos, e leva para o campo tático. E aí vai ter muita relação
com outras pessoas que estão ao seu lado, muita relação à rotação, ao tipo de ataque que está vindo, ao tipo de estímulo que ele está vendo. Então, todas essas variações que o jogo em si traz vão ser importantes. Vai ser importante você ter essa base de aprendizagem motor, de controlar o corpo, como você falou, e, em consequência, conseguir controlar a bola para ser aplicado no nível tático. Então, eu acho que à medida que você vai ficando que o jogo vai ficando mais rápido, mais complexo, múltiplas ações sendo realizadas, mais você precisa saber ler, tomar a decisão e executar o movimento. E por isso que essa base é tão importante que seja feita em cima desses 3 pilares. Porque quando você chega lá no nível mais complexo de jogo, isso vai ser o tempo inteiro testado no mais alto nível. Não, mais alto nível de velocidade, de complexidade, de força e assim por diante. E outra coisa, é muito importante aí nesse sentido, o papel do professor quando a gente está trabalhando lá na base, porque assim, a gente vai trabalhar esses mecanismos de performance, mas a base também joga. A gente precisa pensar o que é que a base precisa fazer, qual é o caminho, ou quais são os possíveis caminhos, quais são as possíveis progressões para que a criança tenha diferentes experiências e vai colocando diferentes ferramentas no seu cinto de ferramentas, para que quando chegar lá nos níveis mais altos, no adulto, ela seja capaz de ver o que está acontecendo e tirar a ferramenta correta do seu cinto de ferramentas e utilizar. Mas ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver um monte de ferramentas no seu cinto. Se ela tiver só 2, 3, ela vai usar essas 2, 3 para resolver tudo. Tem hora que vai funcionar, mas tem muita hora que não vai funcionar. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança baixa, que tem pouco alcance na minha equipe, dependendo de onde essa criança está na quadra, isso vai influenciar o bloqueio, vai influenciar o posicionamento defensivo dessa criança. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas os mais altos ficam mais à frente, ficam mais ao fundo, cobrem mais quadra, cobrem menos quadra. Obviamente que os mais altos têm um wingspan, uma envergadura maior, podem cobrir mais quadra. Quem é mais baixo tem uma envergadura menor, cobre menos quadra, demora mais a se deslocar, em linhas gerais. Isso tudo vai influenciar o meu sistema defensivo. Então, se eu tenho um time que a maior parte das minhas crianças é baixa, com pouca capacidade de deslocamento, será que o desenho defensivo inicial de um jogo vai ser o mesmo do que se eu tiver uma equipe alta, com atletas que se movimentam de forma rápida? Que a quadra não é do mesmo tamanho para essas 2 equipes, Mas relativamente falando. aí eu tenho uma pergunta, como que você pode equalizar essas diferentes situações em termos de altura, de velocidade, de diferentes tipos de pessoas? Como você pode pensar em elementos básicos do jogo para você ensinar para todo mundo? Quais são as chaves básicas da defesa? Ah, muito bom. Aí a gente precisa pensar, então, em características individuais. Alegria, alegria! Lucas Negrin da Nexus Next, mais uma semana aqui com vocês. E hoje Peter e Feijão estão dando uma aula sobre sistema defensivo. Isso é o que compõe o voleibol, mas sabe o que compõe a economia americana? Sim, é você, profissional qualificado. Eu vou falar hoje do visto EB2NW, que é o queridinho dos brasileiros, porque você precisa ter um curso bacharel e pelo menos 5 anos de experiência ou um curso técnico e 10 anos de experiência. Isso são requisitos mínimos que está disponíveis no site da USCIS, ou seja, da imigração americana. Não sou eu que estou inventando nada e dizendo da minha cabeça. Então esses são os critérios mínimos, obviamente, que se você me enviar o seu currículo, eu passo para os nossos advogados para que de fato veja se você é elegível a esse visto ou outros 186 vistos, porque esse é o 187. Então,
QR Code na tela, venha falar comigo. Eu faço questão de atender cada cliente, levar essa informação de qualidade para o nosso advogado e retorno com você, não tem custo algum. Clica aqui no QR Code, eu vou poder explorar um pouco mais sobre o EB2NW e também outros vistos imigratórios, não imigratórios, que dá direito ao Green Card, que são vistos temporários no primeiro momento. Então, venha falar comigo que certamente eu vou poder te ajudar. Peter, Feijão, defende aí, hein? Um forte abraço para vocês. Desde biotipo, e aí os testes, o desenvolvimento do atleticismo, da capacidade de velocidade, de salto, isso é importante, com cuidado, porque as crianças estão em desenvolvimento. Então, o meu objetivo na base é proporcionar experiências de movimento, muito mais do que fazê-la saltar mais rápido, muito mais do que querer fazê-la correr mais rápido. Se ela coordenar melhor a sua corrida, ela vai correr mais rápido. Se ela coordenar melhor o seu salto, vai saltar mais alto. Então a gente vai muito mais pela coordenação dos movimentos e aos pouquinhos a gente vai introduzindo essa questão de desenvolvimento de força e potência e velocidade, mas a gente precisa começar pela coordenação motora geral e depois mais específica do esporte. A partir disso, eu vou ver o que o Feijão é capaz de fazer. Quem são os atletas mais rápidos na minha equipe? Quem são os mais lentos na minha equipe? Quem são aqueles que saltam mais, que saltam menos? Isso não é, esses testes, esses resultados, eles não podem ser somente para ter lá numa ficha que depois eu vou mostrar para o pai, eu vou mostrar para o meu supervisor. Eu posso e devo utilizar esses dados para me ajudar a tomar decisões táticas depois. Então, essa é uma questão. A segunda questão que diz respeito a questões individuais, ela vai ser justamente com relação ao controle do corpo e da bola. Então agora eu sei quem são os mais rápidos, os mais velozes, os mais lentos, os que cobrem mais espaço na quadra no menor espaço de tempo, e sei também quem tem melhor controle de bola, quem ainda está um pouquinho atrasado nesse desenvolvimento, que lembra que as pessoas são diferentes, aprendem em diferentes velocidades. Então, às vezes eu vou ter, provavelmente, a minha grandona, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer manchete no começo, de jogar na defesa, mas ela só vai melhorar se ela fizer manchete e jogar na defesa. Se ela ficar lá no banco, ela não vai melhorar a manchete dela. Não vai acontecer. Então, eu preciso colocar todo mundo para experienciar, ter essa experiência. Então, eu justo essas características morfofisiológicas, essas características biomotoras que eu acabei de falar, com o controle de bola, e aí eu vou traçar um perfil elementar da minha equipe. E aí colocando as peças, né. Então, se eu tenho um atleta que é mais lento, com pouco controle de bola, quando eu penso só na defesa, eu vou pensar então em colocar ao lado desse atleta, atletas que tenham um melhor controle de bola para tentar balancear, para tentar equilibrar. Não adianta eu colocar 3 atletas no fundo da quadra que tem um péssimo controle de bola, contra uma equipe que vai vir um monte de ataque para o meu lado. Uma equipe que é mais alta, que tem um bom controle de bola. Então, talvez eu ajuste ali os meus 6 que estão na quadra, quem joga do lado de quem, para tentar ter um equilíbrio defensivo, porque daí eu já vou começar a pensar no adversário. Agora, se o meu adversário, então aí é um outro pilar, estudar o adversário. Estudar a minha equipe, traçar um perfil da minha equipe, traçar um perfil do adversário e saber, né, fazer esse match das minhas forças, das minhas fraquezas com as forças e as fraquezas do adversário. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai começar a viajar nos detalhes. Eu queria ouvir de você, o que você acha? Quando a gente pensa nos níveis maiores, a gente tende a pensar muito mais taticamente do que tecnicamente falando. A gente não pensa em ações isoladas. A gente, né, eu, você, a gente pensa muito mais no contexto de a relação entre pessoas na quadra do que realmente a fazer, não, a gente tem que manter a mão e pôr juntos, a gente tem que estar abaixado, tudo bem, isso aí é importante, tá, mas tem mais outros mecanismos para a gente desenvolver o potencial defensivo do nosso time. Quando você pensa nos níveis maiores lá, infanto juvenil para cima, né, sub-19 para cima,
Aí tem muita relação tática que precisa ser pensada e muitas variações dessas ações táticas que podem ser utilizadas no jogo, dependendo do que você vê lá no seu adversário. Tendo estudado esse adversário previamente ou não, fazendo adaptações do jogo ali na hora, sem previamente ter estudado, ou tendo estudado o adversário, e isso tem inúmeras variações que podem acontecer no jogo. Então, eu acho que a primeira ideia que eu uso nos meus times é ter um sistema básico defensivo com alguns pontos pré-determinados. Então, vou te dar um exemplo de um conceito que eu uso aqui, que é colocar a sua melhor defensora onde a maioria das bolas é atacada. Então, aonde que a maioria das bolas é atacada no jogo de voleibol? Historicamente falando. No meio da quadra. No meio da quadra, na posição 6. Então, vai ter gente que vai falar, não, é na diagonal, a líbero está na posição 5, blá, blá, blá. Mas se você fizer um estudo histórico do voleibol, e isso já foi feito algumas vezes, você vai ver que o meio da quadra, posição 6, é onde a maioria das bolas é atacada. E tem alguma variação de liga para liga, de idade, de perfil de região do planeta que se é jogado voleibol, mas em linhas gerais, a posição 6 é onde a maioria das bolas são atacadas no voleibol. Então, já... Diga. Um parênteses só, perdão para te interromper. Hoje em dia, quem trabalha no adulto, no profissional, todo mundo tem informação de todo mundo. Então, você tem acesso a essas informações. Mas veja, quem trabalha em níveis em que você vai jogar contra um adversário que você nunca jogou antes, você não tem informações do adversário, e ainda acontece muito, você precisa partir de um ponto inicial. E talvez, sendo esse o perfil histórico, da onde a maior parte das bolas é atacada, seja um bom começo. E então, esse é um pressuposto básico, importantíssimo, que eu levo em consideração no meu time. Então, melhor defensora no posição 6. Se essa melhor defensora for a líbero, ótimo. Se for a minha ponteira, que também pode atacar pela pipe, melhor ainda, que é o caso do meu time hoje em dia. As minhas ponteiras têm um poder defensivo quase tão bom quanto a minha líbero. E elas são muito boas na pipe. Então, vale muito a pena eu colocar as minhas ponteiras para defenderem na posição 6. Tá certo? Porque eu tenho essa segunda vantagem delas terem a possibilidade de me atacando pela pipe. Tá certo? Mas primeiro eu tenho que defender a bola. Então, esse é um conceito básico do meu sistema defensivo. Segundo conceito defensivo que eu acho super importante, já falando dos maiores níveis. Táticas são traçadas por tendências. Então, tendência de distribuição, tendência de direção de ataque, tem um monte de tendência de jogo que a gente estuda nos mais altos níveis, que vão ditar as nossas táticas defensivas. E a gente vai fazer uma coisa nova aqui, Peter Ristott. Vamos mostrar um gráfico aqui, ó. Olha que legal. Eu acho que eu fiz da maneira errada, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Aqui, pô. Era isso que eu queria fazer, cara. Então, se você enxergar esse gráfico aí que é gerado pelo Volleymetrics, que é uma ferramenta de análise de dados que a gente usa nos níveis maiores. Então, tem as 6 quadrinhas aqui, por rotação, né? A rotação 1, 2, 3, 4, 5, 6, que na verdade nos Estados Unidos seria 1, né? A P1, P6, P5, P4, P3 e P2. Aqui eles contam de uma maneira diferente, mas isso é só um parênteses. Mas você vê aqui, ó, essas porcentagens aqui em cima são o quanto que a bola está sendo levantada para a ponta nessa rotação, quanto que é levantada por meio, e aqui a eficiência de cada uma delas. Isso é do meu time. Eu tenho sorte de ter uma boa eficiência em todas as rotações. E aí você vê essas linhas aqui, são as tendências das atacantes em cada rotação. E aí você pode usar esse gráfico aqui, se algum técnico que estiver fazendo scout do meu time, pode usar esse gráfico para tomar algumas decisões defensivas no campo tático para tentar neutralizar meu time.
E é isso que eu faço também. Eu olho isso aqui dos outros times e falo, que a gente vai, qual o nosso comportamento defensivo em cada rotação que a gente vai jogar o jogo. Então, será que, vamos supor que na P4 aqui, a minha meio joga mais na frente, ela é muito, muito, muito boa atacando na frente, ela está com 45% de aproveitamento e ela recebe 41% das bolas, né? E ela só vai na China 4% do tempo. Será que a minha comportamento defensivo aqui, quando eu estiver tentando bloquear essas primeiras ações aqui de first ball side out, eu vou colocar a minha ponteira para bloquear aqui aberta ou eu vou deixar ela ajudando a minha central aqui fechada? Porque a outra meio vem muito no meio da rede e é muito eficiente. Então, esse é uma tendência do time de ter uma distribuição muito forte pelo meio da rede, ter uma eficiência muito grande no meio da rede e ter uma distribuição muito pequena, nesse caso, na China. Então, o meu comportamento defensivo tem que ser muito, muito mais fechado do que aberto, porque a tendência está mostrando isso. E a maioria dos ataques são feitos para a zona 5. Então, eu vou fechar meu bloqueio para onde? Para a zona 1? Não, né? Vamos fazer para a zona 5, entendeu? Então, a gente tem que ajustar nossa tática defensiva em cima do que as tendências estão nos mostrando. Então, só esses dois exemplos aí para a gente entender como que a gente pode adaptar nosso sistema defensivo de acordo com princípios do jogo, princípios do sistema defensivo. E Entendeu? olha só que legal, você traz para gente uma análise considerando que a sua equipe, então vamos imaginar que essa análise seja de um adversário que você vai jogar, né? É da sua equipe, mas vamos imaginar que é do adversário. Você já sabe o que as suas atletas são capazes de fazer, você tem nelas uma capacidade grande de ajuste, então você consegue já fazer todos os seus sistemas, o seu pré-jogo, o seu plano de jogo, com base no adversário. Quando a gente está na base, a gente tem uma etapa ou algumas etapas anteriores a essa, que você parte já desse ponto inicial no adulto, que é o que a minha equipe é capaz de fazer. Então eu preciso saber primeiro quais são os pontos fortes, os pontos fracos da minha equipe, se preocupar primeiro com a minha equipe, para depois, quando elas tiverem mais ferramentas no seu cinto, se preocuparem com o adversário. Feijão, põe aí para nós, na tela. Vou mostrar uma coisa legal pra gente. Olha só. Na base, a gente tem essas duas possibilidades, né? O posicionamento básico Imagem de na tela, defesa. imagem na tela para Imagem na você. tela. O que está aí à direita, defesa 3-2-1, a gente lê da rede para o fundo, né? Então, 3 bloqueadores, 2 jogadores ali mais próximos da linha do 3, cobrindo mais esse terço médio da quadra, e um jogador mais lá para o fundo. Mas olha a imagem da esquerda, um 3-1-2, que é aquele famoso W. A gente esquece muitas vezes que isso acontece, mas imagina uma equipe que ainda tem pouca mobilidade na quadra. Elas não têm uma capacidade de leitura ainda tão aguçada, e aí você vai lembrar de alguma criança que ela se movimenta quando a bola já está em cima dela, ela não consegue se movimentar ainda antes, em antecipação. Então veja, eu coloquei uma pessoa, olha ali na esquerda, onde está a posição 6. Ela está exatamente no centro geométrico da quadra, porque além de ser onde a maior parte das bolas vai, lembra que quando eu estou lá na base, será que todo mundo tem força para atacar lá no fundão da quadra? Então, olha só que legal. A gente está jogando aqui, nesse caso, então aí na esquerda eu tenho a posicionamento básico, e aí as 3 quadras da direita, com a setinha azul, amarelo e verde, da onde está vindo o ataque. Eu estou jogando sem bloqueio, porque talvez as minhas crianças não passem ainda da rede, porque eu quero cobrir mais quadra, e eu tenho aí algumas possibilidades. Eu tenho 6 jogadoras no chão defendendo. E aí, vou passar mais um aqui para vocês verem. Isso me remete a um outro conceito defensivo muito importante, outro princípio do jogo na parte defensiva muito importante. Em alguns níveis,
mais bloqueadores, você ter mais bloqueadores é melhor. Em alguns outros níveis, ter menos bloqueadores é melhor. Esse é a Exatamente. Então, aplicação desse conceito aí. quando a gente ainda está aprendendo o jogo, nós estamos aprendendo a fazer manchete lá no nosso planejamento, então, quantas vezes, mesmo num adulto, os bloqueios são efetivos de fazer ponto de bloqueio? Na base ainda, nossa, menos ainda, né? Ainda se toca menos na bola no bloqueio. Então, talvez ali no início, talvez seja mais interessante eu ensinar. Então, vamos pegar ali, por exemplo, um ataque da saída de rede, a setinha azul. Talvez seja mais interessante ali num comecinho eu ensinar a minha jogadora 13 e 4 a estar ali pertinho da rede, porque embora não seja um sistema defensivo com base em bloqueio, eu estou ensinando as minhas atletas a irem ali para frente para pegar uma possível largada. Então, eu estou estabelecendo alguns sistemas, e aí nesse próximo slide eu já tenho um bloqueio simples. Olha só, quem bloqueia é quem está na frente do atacante. E o restante, eu tenho 5 jogadoras ali. Mas veja que, independente do sistema utilizado, se você olhar ali para as posições 1, 6 e 5, o que aconteceu? Opa, passei. Tanto com bloqueio simples, quanto sem bloqueio. As posições 1, 6 e 5, elas não se movimentam. Então eu não estou exigindo dessas atletas o quê? Que elas eu não estou exigindo uma leitura tão grande com relação ao que o adversário vai fazer. Mas a leitura e a tomada de decisão vai ser necessariamente ali na região que foi designada para ser a região dessa atleta. Então, por exemplo, num ataque da saída de rede, a setinha azul, olha ali a posição 5, está ali naquela posição. Mas dali até o cantinho da quadra ali, no fundo, talvez até ali no meio da quadra, no fundo, essa criança ainda vai ter que se deslocar naquela região para que ela possa fazer essa defesa. Então, a gente costuma dizer, Feijão, pode tirar. A gente costuma dizer que na base, ou a atleta vai se preocupar com o sistema que você que você apresentou para elas. Então tem que ir aqui, tem que ir ali, ou ela vai se concentrar no controle da bola. As duas coisas dificilmente vão acontecer com qualidade. Então o que a gente vê muito lá no comecinho, na iniciação, é pouca movimentação, porque o foco é controlar a bola. Se eu tiver um sistema muito complexo, e aí às vezes a gente até vê, né, principalmente quando a gente está introduzindo um sistema novo, a criança esquece de trocar de lugar, ela esquece que ela estava aqui, ela tem que ir ali, e aí ela lembra atrasado, e aí ela vai para o lugar onde ela precisava ir atrasado e a bola cai. O adulto esquece, imagina a criança. E a bola cai. Então a gente precisa ter bastante carinho na hora de fazer esse planejamento, sistemas mais simples, quando o controle de bola ainda não está muito desenvolvido. E a gente vai avançando na complexidade dos sistemas e nas variações a partir da experiência dos atletas. Maior controle de bola, maior capacidade de leitura e de ajustes, mais ferramentas lá no cinto de ferramentas, eu vou aumentando, ampliando as possibilidades. E é interessante a gente observar isso aí, Peter Bistott, que você falou, porque é a relação bloqueio-defesa. Esses gráficos que você mostrou é um conceito que no adulto é extremamente importante e que já está sendo trabalhado de uma maneira básica, de uma maneira elementar, de uma maneira simplificada nos níveis menores. Não é mesmo? Qual que é a relação bloqueio-defesa? Vamos falar desse assunto agora. A relação bloqueio-defesa, que taticamente é um negócio que se fala muito nos níveis maiores. Como que quais são as ideias que você pode falar para o seu atleta na base, lá no comecinho, nos níveis bem elementares, até sub-12, sub-13, sub-14, para você poder depois ensinar, para você poder ensinar para depois eles jogarem nos níveis maiores? Olha só, eu gosto de dizer para as crianças, quando o bloqueio, eu sei que o bloqueio não vai ter um alcance tão grande, e mesmo que tenha, a probabilidade de um ataque vir para baixo nas categorias, estou dizendo aqui nos Estados Unidos que a rede é mais alta. É importante dizer isso,
No feminino, aqui nos Estados Unidos, a partir dos 13 anos de idade, já se joga com a rede adulta. Até os 12 anos de idade, a rede ali é 5 centímetros mais baixa. 4 centímetros, 5 centímetros mais baixa. E no feminino. Masculino ainda tem uma altura intermediária ali, então são 3 alturas. No Brasil, eu acho muito mais legal, porque a altura da rede vai crescendo com as idades, né? Então, existe a possibilidade de um bloqueio efetivo, de um ataque mais para baixo, nas categorias menores. Então, eu costumo dizer o seguinte: no sub-12 e no sub-13, nós vamos tentar bloquear sim. Mas o atleta, eu digo assim para as minhas meninas, o bloqueio vai bloquear bolas mal batidas. Por que isso? Porque eu tenho 2 objetivos por trás disso. Fazer a minha defesa ainda se preocupar com toda a quadra, porque ainda existem muitas bolas que são batidas por cima do bloqueio, então ainda preciso me preocupar com toda a quadra. E, segundo, que eu já coloquei, ao dizer que nós bloqueamos bolas mal batidas, quando eu tenho a bola, o que a minha atacante vai pensar na hora que ela for atacar? Eu vou tentar ao máximo bater uma bola boa. E o que é uma bola boa? Uma bola onde o bloqueio não está. Então eu já estou colocando esses pensamentos na cabeça das minhas atletas. Num segundo momento, eu vou ensinar as minhas atletas a observar que região da quadra nós vamos fechar no bloqueio. Então nós temos 3 regiões: o meio da quadra somente, e aí o atacante pode bater tanto para paralela, falando de ataques de extremidade, tanto para paralela quanto para diagonal. E quando a gente fala de diagonal, estou falando uma diagonal mais média para curta, né, não uma diagonal longa. Ou eu vou bloquear meio e paralela, porque se a gente tem um bloqueio duplo, meio da quadra, a gente está assumindo que está sempre bem fechado. Então, meio paralela ou meio diagonal com a paralela bem aberta. A partir do momento que a gente entende esses conceitos, essas 3 possibilidades de bloqueio para as extremidades, a gente vai começar a pensar o seguinte: onde eu coloco mais gente para defender? E a gente parte desse conceito. Se o bloqueio está fechando região A, na região A, na defesa, eu tenho que ter menos atletas do que nas regiões B e C. Eu tenho que ter mais gente lá, porque o bloqueio não está fechando essa região da quadra. Então a gente vai tentar fazer um casamento de possíveis sistemas defensivos, mas com um alerta ligado para as regiões B e C, porque essas regiões estão mais vulneráveis. E um outro conceito, e aí eu já devolvo para você, é que, independente do sistema defensivo que a gente utilize, todo jogador que não está bloqueando é responsável em defender o meio da quadra e alguma outra região, e não o contrário. Não a sua região e depois o meio da quadra. Todos são Interessante. responsáveis por defender o meio da quadra. Agora, qual bola no meio da quadra? Aí a gente vai pensar. Uma bola atacada com força, uma bola pingada, um roll shot, uma caixinha. Todos precisam estar atentos a o meio da quadra. Todo mundo é responsável pelo meio da quadra. Então, se eu estou numa diagonal curta, eu sou responsável em defender caixinhas no meio da quadra e diagonal curta. Se eu estou numa diagonal longa, eu sou responsável por defender bolas pingadas no meio da quadra e a diagonal longa. Todo mundo é responsável por defender o meio da quadra e a sua região. Por que a gente faz isso? E eu gosto de fazer isso na base, porque não é sempre que o meu bloqueio duplo, por exemplo, chega inteiro. E aí, quando um bloqueio chega quebrado, os 2 jogadores ali no bloqueio viram uma referência, aquele buraco no meio da quadra vira uma referência para o atacante. Quantas bolas são atacadas no meio do bloqueio quando o bloqueio não está inteiro? Então, se eu tiver todos os meus atletas predispostos a defender o meio da quadra, esses ajustes vão acontecer de forma mais natural. Então, veja que aquilo que eu falo ou aquelas propostas que eu trago, aqueles desafios que eu trago no treino, não necessariamente vai fazer com que os meus atletas não necessariamente dependam de ajustes táticos que eu faça ali na hora, porque eles sabem, com o treinamento, que todo mundo é responsável por defender o meio da quadra.
Espetáculo, espetáculo. Esse conceito é muito interessante. Acho que eu já tinha ouvido você falar isso, mas eu não lembrava. E, porra, isso é uma baita de um conceito importante para a gente ter na cabeça. Para mim, quando a gente vai para os níveis maiores, falando de relação bloqueio e defesa, e eu vou compartilhar minha tela de novo aqui para mostrar alguns slides interessantes. Aí, quando você vê aqui, ó, por exemplo, a Sara Gamboa, a minha ponteira. Aqui, esse relatório do Volumetrics dá uma descrição gráfica de todos os ataques que ela fez, que foram scouteados, vamos chamar assim, scouteados, que entraram no scout. Então, dá para ver aqui que a maioria dos ataques dela são para o meio da quadra também, como a gente viu lá quando a gente falou que a maioria dos ataques são feitos por meio da quadra. Mas ela tem uma leve inclinação aqui para paragonal e ela tem alguns ataques que vão mais para diagonal longa, tá certo? Mas se eu fosse traçar uma estratégia defensiva para ela, eu ia colocar meu bloqueio fechando o meio da quadra. Seria essa a primeira prioridade para jogar contra ela, para fechar o meio da quadra. Não deixa ela atacar ali. E o meu bloqueio é a minha primeira linha de defesa. Essa precisa ser a prioridade máxima para jogar contra ela. E aí eu colocaria uma outra atleta, minha melhor defensora, ou uma das minhas melhores defensoras, aqui nessa região da quadra, porque é a tendência maior. Aí, obviamente, tenho 3 defensoras, né? Aí a linha ficaria um pouquinho mais para dentro e a outra ficaria mais nessa diagonal fechada, que são mais bolas do que a diagonal longa. Só que a prioridade máxima seria realmente por meio da quadra. Então, já que as táticas são ditadas por tendências e a gente precisa colocar contra um atacante muito eficiente, que é o caso da Sara Gamboa, né? Você vê nessas... se você lê o relatório aqui, gol é a bola chutada na ponta. Ela teve 156 tentativas e tem uma eficiência de 3,97, que para uma ponteira que recebe muita bola é espetacular. É muito bom. Ela é uma muito eficiente. Já era uma bola mais alta, né, uma bola fora de sistema, que é uma bola mais alta, né, mais lenta, fora de sistema, a eficiência cai vertiginosamente. Entendeu? Então, nessa situação em sistema, tem que ter uma dupla linha de defesa, né? O bloqueio de defesa, fechando a tendência maior dela, que é o meio da quadra. Certo? Então, essa seria a minha tática defensiva contra a Sara Gamboa. Ainda bem que ela está no meu time. Ainda bem que ela não está no adversário, já está lascada. Falando desse exemplo que você deu agora, se você bota na tela aí de novo, bota na tela que eu vou mostrar. Baixe da tela. Bota aí. A gente pode traçar, pensando na base, algumas estratégias, alguns sistemas defensivos elementares. Vou pedir para você colocar para mim aquela mesma apresentação que eu tinha. O seu... O meu, isso. Eu vou mostrar para você aqui agora, eu vou passar. Vou continuar aqui. Aqui, legal. Olha só. Agora aqui, eu criei Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Olha só que legal. Eu tenho aqui um exemplo de 3 sistemas defensivos diferentes para defender uma bola de ataque da saída de rede. Então, ela agora ali, aquela bolinha que está na frente da seta azul, está escrito 43. Então, tenho a atleta da posição 4 e da posição 3 bloqueando. Essa primeira defesa, middle, que a gente chama, né? Aquela que a gente vai ter um atleta no meio da quadra, aí já pensando em atletas que conseguem atacar com mais força, veja que a posição 6 ela não sai do meio da quadra. Mas os outros 3 atletas, eles vão ter que tomar uma decisão. Então, por exemplo, a posição 1, eu vou ficar ali na diagonal curta ou eu vou para a diagonal longa? A posição 5, eu vou ficar ali para uma largada ou eu vou para a paralela? A posição 2, eu vou para uma diagonal longa ou também vou para uma largada? Veja que se a gente ler bem, a gente vai ter pelo menos uns 2 atletas, umas 2 atletas aonde a bola vai. Mas eu preciso ter consciência de que os atletas podem ler errado. E aí, se a gente voltar
em sistemas mais elementares, olha só que legal. A gente tem o que a gente chama em São Paulo de defesa quadrado e da defesa semicírculo, que é a strong rotation, significa que quem vai para a largada é quem está imediatamente atrás do bloqueio e o restante, os outros 3 atletas, giram para trás dessa atleta. Então ali, ataque na saída de rede, eu vou ter a posição 5 indo para a largada, posição 6 fica ali entre meio da quadra e paralela, posição 1 pega a diagonal longa, posição 2 pega a diagonal curta. E na quadra da direita, que é a defesa perímetro, semicírculo, que aí a gente vai ter a sobra do bloqueio para a largada, e aí a posição 6 vai para uma diagonal longa, a posição 1 vai para uma diagonal curta, a posição 5 vai para uma paralela. Obviamente que eu posso fazer alguns ajustes aí, dependendo se eu estou bloqueando mais paralela, mais diagonal, mas veja que eu tenho essas possibilidades que eu vou fazer a partir de estudos de scout que eu vou fazer, como você mostrou ali da Sara Gamboa. Só que aí eu preciso casar na base ainda, né? Por exemplo, imagina que a saída de rede larga horrores. E a minha posição 2, por acaso, é melhor nessa bola do que a posição 5. Ela lê melhor. Eu vou jogar strong rotation, né? A rotação forte, ou a rotação quadrado, que é ali a do meio, ou a semicírculo, que é essa que está à direita. Então, eu utilizo a minha defesa, eu faço o design da minha defesa, sim, a partir do adversário, mas também a partir de características da minha equipe. Olha só, se eu tô com a minha levantadora no fundo, a posição 1, nessa quadrinha do meio da quadra, olha a distância que ela tá da rede para fazer uma transição para um contra-ataque. Na quadra da direita, ela está mais próxima da rede. Então aí eu posso tomar uma decisão com relação ao desenho defensivo, também com relação ao meu levantador. Agora, se a minha levantadora faz uma transição rápida, se ela é rápida, eu posso usar qualquer um desses. Então veja que quanto mais atlética a minha equipe for, quanto mais rápida, quanto mais potente, mais veloz, maiores são as possibilidades de desenhos defensivos que não vão limitar o nosso playbook, as nossas possibilidades. Mas eu gostaria, só para terminar essa parte, de trazer uma outra possibilidade, isso que eu acabei de mostrar, a gente já está acostumado, mas tem também uma possibilidade, aqui eu chamo de 2x2, que é o seguinte, eu estou jogando contra uma atacante que nunca larga, ela dá na bola o tempo inteiro. Então, eu preciso ter alguém na largada no meu sistema defensivo. Eu posso ter 2 pessoas defendendo a diagonal, 2 pessoas defendendo a paralela e o meu bloqueio fechando o meio da quadra. Ou então, eu tenho aí na quadrinha do meio um sistema defensivo, talvez para uma atleta que ou ela larga ou ela bate na diagonal. Ela nunca bate na paralela. Ela não tem paralela. Isso acontece muito na base, atletas que têm dificuldade em bater certos ângulos, ou por um problema, né, de desenvolvimento pessoal, ou por uma certa característica do levantamento. Então, veja, tem levantamento que está passando na saída o tempo inteiro hoje. Então, a menina ou ela vai largar ou ela vai bater na diagonal. Então, eu posso fazer esse sistema que a gente chama de, aqui em inglês é o 3 across, né? Tem 3 jogadores ali na diagonal. E o último, que aí eu vou voltar para aquilo que você fez ali, que você acabou de falar para a Gamboa. Eu vou customizar, eu vou personalizar o sistema defensivo ali para melhor atacante, ou talvez para as 2 melhores atacantes, que pode não ser o 3 across, pode não ser o 2x2, pode não ser a defesa quadrado, a defesa semicírculo, a defesa por perímetro, pode ser um híbrido de todos esses. Então, para essa jogadora, nós vamos, igual você falou, fechar a paralela, fechar o meio da quadra, jogar ali a posição um pouquinho mais para dentro da quadra, a posição 6 com uma tendência também ali dobrar para trás do bloqueio mais para paralela, mas sempre ali o meio da quadra muito forte, principalmente se o bloqueio por acaso não conseguir chegar. Então veja, existe a resposta certa? Para mim, o que existe é a gente ter o conhecimento das possibilidades que são olha, eu vou falar uma redundância aqui. Daquilo que é possível, para não dizer possibilidades que são Possibilidades possíveis. são possíveis. Pode tirar da tela aí, Feijão. Para evitar aquele sistema defensivo muito conhecido em muitos times, o Bumba Meu Boi, ou Salve-se Quem Puder,
ou cada um por si. Não aplique esse sistema no seu time, que geralmente não dá certo. Pois é. Veja só, para que as atletas que chegam aí para você sejam capazes de fazer esses ajustes rápidos ou baseados no atacante adversário, se elas tiverem passado por sistemas variados na base, que sim, são um pouco mais rígidos, mas que vão proporcionar experiências de movimento. Então, a quem vai defender a posição 6 na Gamboa, se ela só tiver defendido diagonal longa a vida inteira dela, vai ter muita dificuldade de ir para o meio da quadra ou de ir, às vezes, até para trás do bloqueio para defender uma paralela, se por acaso a tendência mudar. Agora, se ela tiver tido a experiência de, em algum sistema, em algum momento ela vai para a diagonal longa, em algum momento ela fica no meio, em algum momento ela dobra para trás do bloqueio, aos pouquinhos a gente vai hibridizando esses sistemas, criei uma palavra nova aqui, a gente vai mesclando esses sistemas em algumas situações, ao ponto de eu dizer assim: olha, gente, para todo mundo, nós vamos jogar, para todas as atacantes, nós vamos de ponta, nós vamos jogar defesa quadrado, exceto para quando o Feijão estiver atacando, porque o Feijão não larga nunca. Quando ele estiver atacando, estiver na rede, nós vamos jogar 2x2. E aí eu não precisar ficar falando o tempo inteiro: "Ah, não vai para a largada, fica aqui". Então eu veja que durante o jogo, para um atleta eu modifiquei a defesa. Vai chegar um momento que esse, QI do jogo, ele vai estar tão desenvolvido, que a gente vai ser capaz de fazer defesas, sistemas de bloqueio e defesa customizados para aqueles que são a os melhores atacantes. É isso aí. Vai na largada comigo para você ver se você não toma porrada. Aqui é porrada. Era. Era. Back in the day. Back in the day. Eu Lá precisei no colocar no passado mudo aqui, porque distante. eu estava rindo muito alto. Lá num passado bem distante, eu sentava porrada na bola. Mas hoje em dia a gente só fala do passado, né? Peter Bristotti, que episódio legal, cara. Muito bom, muito bom. Adorei fazer discutir esses conceitos, conceitos, princípios, variações do sistema defensivo, falando de base, falando de adulto, com imagens na tela, que foi algo que a gente não tinha feito até então, só tinha lá no nosso curso, né? Que inclusive acesso QR Code para fazer inscrição, mas foi muito legal aí para dar algumas referências visuais, falar de alguns mecanismos que a gente usa no nosso dia a dia, como eu uso o relatório lá do Volumetrics e outras ferramentas para colher o máximo de informações para treinar os nossos times da maneira certa. Eu só queria deixar mais um recadinho para os professores e professoras, na base principalmente, mas acho que você vai me dizer se isso vale para quem trabalha com adulto também. Quando a gente estiver treinando defesa, lembre-se de incluir pelo menos 2 possibilidades para que o atleta seja forçado a ler e a tomar uma decisão antes de agir. Então, eu acho que, não, só corroborando o que você está falando aí, eu acho que a mensagem mais importante desse episódio é treinar em cima dos 3 mecanismos de performance. A gente pode até exatamente. parecer redundante, quem assiste a gente aqui, a gente fala sempre dos 3 mecanismos de performance, que são essenciais para todos os momentos do jogo. Então, olha só que legal, veja, a gente pode fazer o seguinte na base: se eu estou fazendo um treino de defesa, estou ali num 6 contra 6. Eu posso fazer treino de defesa num 6 contra 6. Veja só, eu vou entrar uma bola ali do fundo da quadra, uma bola de graça, eu vou dizer assim: olha só, a primeira bola vai ser para o meio. Ou eu vou dizer assim: a primeira bola vai ser para a ponta, depois vocês estão livres para jogar. Imagine quanto de leitura de tomada de decisão existe nessa primeira bola. Ou eu vou dizer o seguinte assim: olha só, a primeira bola vai ser para o meio, que vai ser ou uma chutada de meio ou um tempo costas. Opa, melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Já tem uma imprevisibilidadezinha Já aí. tem um negocinho. Aí, olha só, então a primeira bola vai ser meio ou ponta. Opa, aí começou a ficar legal.
começou a ficar legal. O meu bloqueio vai ficar atento, aí eu já posso introduzir um sistema, né? Eu estou introduzindo ali, sem falar muita coisa, um rearranjo da posição básica de bloqueio antes do levantamento acontecer, porque eu sei que é meio ponta. Então, eu deixo as atletas experimentarem, mas o que eu quero que elas façam é, poxa, nessa primeira bola eu posso deslocar o meu bloqueio um pouquinho mais para a saída de rede. A posição básica de bloqueio, porque eu sei que a saída não vai atacar. E aí eu forço o meu bloqueio, as minhas jogadoras de bloqueio, estou falando aqui, por exemplo, um treino de bloqueio e defesa, né? A tomar dessa decisão. Quem que vai ser? A minha saída de rede vai ajudar o bloqueio do meio? Vai ficar para a ponta? O passe quebrou? O passe entrou na mão? Quem é das duas ataca mais? Com mais eficiência? Olha só a riqueza. E eu estou fazendo um treino de bloqueio e defesa. Mesmo que eu faça exercícios, mesmo que não sejam 6 contra 6, eu posso ter ali o levantador, a jogadora central, a ponta e 3 bloqueadoras. Eu posso ter isso. Eu posso ter levantadora, meio, ponta e 6 do outro lado. Eu posso ter isso. Mas eu estou fazendo um recorte do jogo. Veja, comparando a primeira opção, a primeira bola vai ser tempo-cabeça. E aí a gente foi fazendo essa progressão. Que leitura a gente tem na primeira bola? Agora, se eu ainda estou, isso é importante para quem trabalha com a base, ainda trabalhando tempo de bola do bloqueio, eu estou trabalhando, vou bloquear a tempo cabeça, mas é para a direita ou para a esquerda que ela vai atacar. Então eu posso sim, se eu tiver sempre os 3 mecanismos de performance na minha cabeça e souber em que fase do desenvolvimento as minhas atletas estão, eu posso fazer sim a primeira bola tempo cabeça. Mas qual é o meu objetivo? O objetivo é treinar a leitura da defesa? Nesse caso, talvez, se eu estiver pensando em ler a trajetória do approach da atacante. Eu ainda estou ensinando as crianças, ela está vindo com ataque para 5, ela está vindo com ataque para 1, ensinando o bloqueio ali. Mas em equipes mais velhas, em que eu já está um pouco mais desenvolvido, mais avançadas, eu preciso dar coletivamente, não só individualmente, mas coletivamente, esses estímulos para leitura e tomada de decisão. Vai ser feio no treino, professor, professora, vai ficar feio. A galera vai quinar a bola, vai errar bastante, mas eu garanto que a transferência para o jogo, que é quando a gente quer que elas joguem bem, vai ser muito maior. Quem treina bonitinho o tempo inteiro tem dificuldade no jogo. Como diria o grande John Mayer, que é meu guru, o meu mentor de muitas coisas na minha vida profissional, voleibol não é balé. Voleibol não é balé. Vai ter um monte de caos, vai ter um monte de imprevisibilidade, vai ter um monte de coisa que sai do planejado. E quem dominar o caos da melhor maneira vai ser o melhor time. Vamos ser mestres do caos. Mestres do caos, é isso aí. Dominem o caos. Isso aí, Peter Bristotti, muito obrigado, meu irmão. Valeu aí por esse episódio muito legal, com novas informações visuais. Estamos aprendendo. Estamos ficando bom nisso. A gente está começando, mas a gente está ficando bom. Está aprendendo a mexer na tecnologia. É isso aí. O canal Ataque e Defesa que nos dá a possibilidade de usar essa plataforma maravilhosa, nos dá essas novas possibilidades da gente fazer o nosso programa para trazer mais informação para você que está nos assistindo aí e para você aprender mais coisinhas. Um detalhezinho pode fazer a diferença na sua carreira. Então, volte nesse episódio muitas vezes, assista e reassista e aprenda e compartilhe os seus aprendizados com a gente. Vá lá no nosso grupo do WhatsApp, vai nas nossas redes sociais, faça comentários nos cortes que a gente fizer, postar no Instagram, faz comentário aqui nesse vídeo mesmo, que a gente lê todos, a gente faz questão de analisar todos esses comentários e trazer de aprendizado para a gente também e compartilhar com muitos que nos seguem, tá bom? Peter Bristotti, muito obrigado, meu irmão. Valeu. Bom resto de semana para você. Eu vou me preparar para o meu jogo aqui de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro, tem um jogo importante hoje e um jogo importante sábado. Eu espero que quando a gente
lançar esse episódio na segunda-feira, eu já tenha tido 2 vitórias importantes aí pra gente. Legal demais. Eu tenho os 2 finais de semana mais importantes do ano aqui agora, que são as peneiras, as seletivas. Então o negócio tá corrido, mas vai dar tudo certo. Como diria o poeta, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. É isso aí, Professor, a gente trabalha, viu? a gente trabalha pra caramba. Putz, grila, cara. Mas olha, vale cada segundo. O estresse é real, mas as recompensas são reais também. Isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar esse episódio até esse ponto. Faz a inscrição aí no nosso curso DNA do Líder Esportivo. Clica no QR Code que ficou na tela o tempo todo e faça como centenas de outros professores que já estão aprendendo com a gente lá dentro do nosso curso, tá certo? E para vir para os Estados Unidos, dolarizar para o seu patrimônio, internacionalizar a sua empresa, com quem que eles devem falar, Peter Bistotti? Lucas Negrin e Nexus Next. Lucas Negrin, nosso querido amigo Luquinhas, que deu o recado dele em relação a vistos durante esse episódio que vocês viram aí agora há pouco, mas ele é o cara para ajudar vocês em muitos outros caminhos aqui em relação a Estados Unidos. Então, procure o nosso grande Lucas Negrin, o QR Code ficou na tela aqui, o link para contactar o Lucas Negrin está na descrição desse vídeo e você pode encontrar o nosso querido amigo Lucas lá no Instagram também, ou Lucas Negrin, ou Nexus Nets, ou os dois. E também a maior agência de atletas de voleibol e técnicos de voleibol do país, quiçá do planeta Terra e região. Team GM, esses são os caras que agenciam os melhores atletas e técnicos de voleibol do planeta. GG Maciel, geraldomaciel.com, se você quiser saber do trabalho que a Team GM faz com os melhores atletas de voleibol do mundo. E, poxa, esse é o cara, hein? O GG Maciel, que inclusive já esteve conosco. GG Maciel, que inclusive vai estar conosco em breve também, de novo aqui, que ele falou para mim que está vindo para os Estados Unidos visitar a gente. Olha só que bacana. Gente, vale muito a pena entrar no site geraldomaciel.com. Você não tem ideia da estrutura que esses caras têm para atletas e profissionais do voleibol. É espetacular. Espetacular. O jeito que eles tratam os atletas é realmente... Os caras têm a longevidade que tem o sucesso que tem, muito por causa do apoio que a Team GM dá para os atletas, né? Isso aí. Espetacular. Valeu, galera. A gente se vê semana que vem com um convidado super especial, hein? Fiquem ligados. Valeu, galera. Beijo no coração. Até mais. E volte para conferir o próximo. Volte para conferir o próximo. Quase esqueci. Tava esperando esse gancho aqui, cara. Eu tava Quase aqui, esqueci. Volte para conferir o próximo. Isso aí, volte para conferir o próximo. Valeu, galera. Até o próximo. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie
as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.